Olá! Todos nós sabemos que a educação é uma das mais importantes portas para o desenvolvimento humano e um dos instrumentos garantidores da dignidade e da prosperidade. E muito importante também são as iniciativas que levam educação para crianças de comunidades carentes e vulneráveis. No programa de hoje, eu vou conversar com Priscila Fonseca, da Associação Vagalume, que, além de levar as crianças de comunidades rurais da Amazônia à promoção da leitura e da escrita e da oralidade, ainda atua na formação dessas crianças sobre a consciência das mudanças climáticas. No programa de hoje, eu vou conversar com a coordenadora do programa Rede na Associação Vagalume, Priscila Fonseca. Tudo bom, Priscila? Bem, você? É uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer nosso você estar conosco hoje. Priscila, antes da gente começar a conversar, fala um pouquinho sobre você, sua formação, experiência profissional. Eu sou Priscila Fonseca, sou formada em Relações Públicas, Comunicação Social, tenho uma pós em Comunicação Popular e Comunitária e trabalho no terceiro setor há mais de 15 anos, com educação, mobilização social, sou uma ativista dos direitos humanos, de igualdade de gênero e de raça, e tenho trabalhado na Associação Vagalume há 5 anos. Eu coordeno o programa Rede, que é um programa de intercâmbio entre adolescentes do Sudeste. Hoje a gente tem participantes do Sudeste, né, de São Paulo, e de comunidades onde a gente tem bibliotecas na Vagalume. E aí eu faço a coordenação das educadoras que desenvolvem esse trabalho nas comunidades e aqui em São Paulo. Além disso, eu também cuido do programa de cultura local, que fomenta o desenvolvimento, a manutenção das tradições das comunidades rurais da Amazônia. Tá. E Priscila, conta um pouquinho também o que é a Associação Vagalume. Sim, a Associação Vagalume é uma organização social que surgiu, a gente vai fazer 21 anos agora em novembro. Surgiu com 3 amigas, elas tinham 2 coisas em comum: a paixão pela educação e a paixão pela Amazônia. E elas criaram a ideia da Vagalume, que a princípio era um projeto de 1 ano, em que elas iam viajar durante 1 ano pelos 9 estados da Amazônia Legal Brasileira, em algumas comunidades, e elas fizeram isso durante 1 ano, elas viajaram, passaram pelos 9 estados, em mais de 21 municípios da Amazônia Legal Brasileira, dando formação de mediação de leitura e deixando uma caixa de livros. Essa é a primeira ideia. Quando elas voltaram para São Paulo, tinha uma caixa de cartas das comunidades por onde elas passaram, pedindo para elas voltarem, e das comunidades vizinhas pedindo para elas aparecerem por lá também. E aí surgiu a organização institucionalizada, né, como uma associação que trabalha no fomento à leitura, a educação pela leitura, a leitura de qualidade. E hoje a gente tem 3 escritórios, um em São Paulo, um em Manaus e em Belém, uma equipe de educação que trabalha diretamente com essas comunidades. A gente tem 89 bibliotecas nos 9 estados da Amazônia Legal Brasileira. A ideia é fomentar essas bibliotecas comunitárias, então a gente forma as pessoas em mediação de leitura e a gente envia um acervo de livros todo ano. Então já existem bibliotecas que nascem com a Vagalume, né, que tem 21 anos e que cada ano recebe esse acervo. E aí a gente trabalha basicamente com essa frente, a frente dentro do programa de educação, né, que, né, essa frente de fomento à leitura e formação dos mediadores de leitura, curadoria de acervo. E aí tem o programa Rede, que é esse de intercâmbio entre adolescentes do Sudeste e de algumas das comunidades que participam. Esse ano a gente tem 8 comunidades participando. E também o pilar de cultura local, que fomenta a manutenção das tradições dessas comunidades, que a grande maioria não, 98% das comunidades estão na zona rural. A gente trabalha com comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, que estão distantes da cidade. Então,
A gente tem, por exemplo, bibliotecas no município de Portel, que fica na Ilha do Marajó, no Pará, que a distância da capital de Belém são mais ou menos 18 horas de barco. Então, a gente tem trabalhado com essas comunidades. E, Priscila, o público-alvo que vocês costumam atender no programa Rede são adolescentes, né? E no Vagalume, são crianças e adolescentes ou só adolescentes? Como é que é? Sim, a Vagalume surgiu para as crianças, né? Para a primeiríssima e primeira infância, mas hoje, como a biblioteca hoje tem bibliotecas de 20 anos, essas crianças cresceram, então a gente também pensa acervo para adolescente, acervo de formação para os adultos, mas o foco principal está na formação, na mediação de leitura para essa primeira infância. Para a criança, né? E assim, é uma história linda essa de vocês, né? Então, há 21 anos, é isso? 21 anos, é isso? Então, de repente, a gente já tem criança hoje que está atuando já como mediador de leitura? Sim, a gente tem vários jovens que são mediadores de leitura. A gente tem, por exemplo, o André, que é um menino que nasceu numa comunidade lá em Soure, na comunidade Céu, que fica em Soure, e hoje ele é um dos educadores contratados da Vagalume. A gente tem vários adolescentes que hoje já estão na faculdade, estão fazendo mestrado, que participaram por esse processo. Muitos aprenderam a ler através da mediação de leitura na biblioteca e estão ganhando o mundo. Ai, que bacana. E me fala uma coisa, né? Acho que recentemente alguns desses educadores, eles vieram a São Paulo para uma formação mais específica sobre mudanças climáticas. Me fala um pouquinho qual foi o objetivo, né, assim, desse encontro, quais os principais tópicos abordados, o que vocês pretendem trabalhar, principalmente relacionado a essas questões, porque, bom, mudanças climáticas eu acho que é um tema que se faz presente hoje, até pelo que a gente percebe, né, aqui pelo menos no estado de São Paulo, nessa semana, inverno, a gente teve mais de 35 graus de temperatura, e de repente essa temperatura despenca, né, para 16 graus, a gente tem uma previsão, novamente na próxima semana, de um calor bastante intenso, então a gente já está vivenciando essas mudanças climáticas, né, não é algo que vai acontecer, eu até estava comentando esses dias, nós já estamos experimentando essas alterações. Então, e para as pessoas que estão lá na Amazônia Legal, eu acho que a preocupação aumenta muito mais, né? Então, me conta um pouquinho como que foi esse encontro, os objetivos, o que foi tratado, quais são os objetivos de vocês com isso também? Sim, as educadoras vieram para a continuidade dessa formação, né? O programa Rede ele tem esse calendário de 1 ano de troca, e a formação da Gabriela foi a terceira formação que eles receberam. Então, a gente começou com uma formação com a Samela Sateremaué, que é uma indígena ativista, formadora lá de Manaus. Então, ela começou falando das mudanças do clima, né? Ela deu um panorama do que tem acontecido na região da Amazônia, especialmente, falando em primeira pessoa como uma mulher indígena, ativista que vive também as mudanças climáticas. Depois a gente teve uma formação sobre racismo ambiental com uma especialista que trabalha no Instituto Peregum, e também foi bem interessante as educadoras terem acesso a esse conhecimento, porque quando a gente pensa quem são os primeiros atingidos, né, da mudança climática, acabam sendo as comunidades indígenas, as comunidades negras. A gente olha para Mariana, por exemplo, né, quem foram as comunidades mais atingidas com esse fenômeno. E aí a Gabriela, que é uma educadora que trabalha no Instituto FAS também, deu um panorama falando sobre números, sobre as emergências climáticas, sobre o aquecimento que tem acontecido aceleradamente especialmente nos últimos anos. E a gente hoje, daqui a pouco, vai ter uma formação com a Juliana, que trabalha no ISA, que vai falar sobre garimpo
e desmatamento na Amazônia. Então, essas formações é esse ciclo de 4 formações para as educadoras. 3 aconteceram de forma virtual e essa aconteceu presencial para as educadoras de São Paulo e para as educadoras da Amazônia, e fez parte de um ciclo de formação que a gente chama de comitê de educadoras. Então, na parte da manhã teve essa formação sobre mudanças climáticas, depois à tarde a gente fez esse momento de integração, que foi o primeiro momento que essas educadoras se conheceram pessoalmente. Falamos do calendário do programa Rede. Depois do segundo dia, as educadoras foram visitar os seus pares de troca, porque de maio a junho, as educadoras de São Paulo foram para as comunidades, né, para conhecer a realidade, seja indígena, quilombola, ribeirinha, fizeram uma imersão nas comunidades da Amazônia, conhecendo as casas de farinha, os rios, a floresta. E agora, em agosto, as educadoras da Amazônia vieram para conhecer as comunidades aqui de São Paulo. Então, visitaram as escolas e organizações sociais e seus entornos. Depois, a gente teve, no terceiro dia, um passeio cultural, em que elas foram para os museus, o Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca, o Museu da Resistência. E no último dia a gente teve uma roda de conversa com a Silvia Guimarães, que é a presidente da Vagalume, e a gente falou também muito sobre as mudanças climáticas e como isso tem impactado diretamente a vida das comunidades, né? Então, as educadoras compartilharam também sobre essa instabilidade do clima, sobre ou os tempos muito alargados de seca, ou as chuvas que têm gerado muitas enchentes, e como isso impacta nos períodos de pesca, na vida dos adolescentes que são ribeirinhos e que trabalham, que vivem, né, para ir para a escola. Então, se seca muito o rio, a criança que antes tinha que caminhar 30 minutos para ir para a escola, chega a ter que caminhar 1h30, porque o rio está muito seco, e aí precisa fazer esse processo de caminhada para chegar, que antes você fazia um pedaço de canoa e depois caminhava, mas se a seca é muito extensa, isso impacta diretamente na vida das comunidades. Então, essa formação com a Gabriela fez parte desse ciclo, e a ideia é que as educadoras trabalhem com os adolescentes, né? Então, a gente forma as educadoras e elas compartilham as informações com seus grupos de jovens, e hoje a gente tem esses 16 grupos, uma média de 400 adolescentes participando das oficinas semanalmente. Tá, então o objetivo é repartir esse conhecimento, né? E acho que levar a conscientização da importância da preservação do meio ambiente para essa população, correto? Sim, na verdade a gente sabe que o que tem de preservado hoje da floresta amazônica são os lugares onde a gente tem comunidades indígenas quilombolas. Eles são os verdadeiros cuidadores da floresta, né? E elas têm muita consciência sobre isso. Assim, eu vivi agora lá em Santarém, indo para fazer a visita no Quilombo Murumuru, esse trajeto, quando a gente pega a estrada e aí a gente está num período de muita estiagem, de repente a gente chega na floresta, assim, e aí quando chega na floresta é a região quilombola. Mesma coisa quando a gente vai para as comunidades indígenas. Então a gente sabe que o que tem de preservação é pelo cuidado das comunidades, mas ter essa consciência de uma maneira global do que tem acontecido no Brasil. As comunidades vivem diretamente o impacto da mineração ou dos grandes desmatamentos que aconteceram especialmente nesses últimos 4 anos, né? Então elas têm tido consciência dos números, né, da pesquisa, do lado acadêmico, mas a vivência, elas têm consciência, e como é uma troca, as educadoras de São Paulo também acessam, porque é contrário, as educadoras de São Paulo às vezes tinham acesso aos números do que passa na televisão sobre o desmatamento, mas na conversa elas têm conhecimento direto do que acontece, por exemplo, na comunidade Menino Deus, lá em Portel, que a educadora Cristiane compartilha o que tem impactado diretamente na vida dela. Então, as grandes chuvas, ela fala, às vezes eu tô na minha rabetinha no rio e eu vejo a tempestade chegando, que antigamente, na época dos meus pais, essa tempestade, eu tinha um aviso do que ela ia chegar, e de repente, às vezes eu olho para o céu e falo, não vai chover, posso ir com a minha rabetinha tranquila, e no meio do rio tem essa tempestade. Então, o programa Rede tem também esse propósito de unir essas diferenças e que todas tenham cada vez mais consciência, e que a gente juntas lute pela preservação da floresta, né, pela manutenção das comunidades tradicionais.
Sim, porque acho que é um assunto que cada vez se torna mais importante, né? Cada vez acho que ganha mais força. E Priscila, né, todo esse tempo, todo esse trabalho que vocês têm feito, vocês conseguem perceber avanços, né, percebidos ao longo desse tempo do trabalho de vocês nas questões ambientais? Eu acho, principalmente, que reverbera na consciência dos adolescentes, né? Então, as crianças que participam aqui em São Paulo, quando elas acessam ao conteúdo das mudanças climáticas, ou quando ele troca com um adolescente que está lá no meio de uma comunidade na Amazônia, ele traz para perto dele. Então, ele pensa que, se eu separar o meu lixo, se eu tiver hábitos, se eu caminhar mais, usar menos carro, se eu tiver uma consciência de usar menos plástico, isso vai impactar menos na vida do meu colega, que, por exemplo, está lá em Soure e que vive essa questão de viver numa comunidade que é rio e mar, e com a chegada dos navios, então o plástico tem chegado cada vez mais forte nessas comunidades. E para as crianças da Amazônia, tem um empoderamento dessa consciência pela luta do seu território, né? Então, as crianças cada vez mais têm se reconhecido como crianças amazônicas, fortalecido na questão quilombola indígena. Muitas têm se reconhecimento, tanto aqui em São Paulo, né? A gente faz uma pesquisa no início, né, de raça. E aí tem essa mudança. Então, crianças que antes se consideravam não indígenas, elas passam a se considerar ou crianças negras. Então, com certeza, isso impacta, quando elas têm uma consciência social, impacta na consciência ambiental. Então, a gente tem percebido que pelas trocas de conhecimento, pelas trocas de realidade, pelas trocas de carta, de vídeo, de conversa, as crianças têm criado mais consciência, sobretudo no caminho também do ativismo, né, de lutar pela preservação da floresta. Eu acho que é a questão da inclusão, né, de elas se sentirem pertencentes a um grupo, se reconhecendo nesse grupo, e acho que essa questão aí dessa troca de experiência é super importante até para melhor experienciar e ver os impactos, como que, de repente, elas podem atuar e trabalhar aí em benefício das questões ambientais, né? Eu acho que é um pouco isso. E, Priscila, me conta um pouquinho aí das metas que vocês têm para o futuro. Renata, então, a Vagalume, a gente tem uma meta ambiciosa que a gente chama Vagalume 2030, né? Que nos próximos, até 2030, a gente quer chegar em 300 bibliotecas na comunidade. A gente tem trabalhado com a questão da expansão, então, ano passado a gente abriu novas 6 bibliotecas, esse ano a gente vai abrir 6, ano que vem a ideia é 15, que gradativamente a gente abre essas bibliotecas, e a gente também tem muita consciência disso, né? Que chegar numa comunidade, conversar a partir da consciência e abrir uma biblioteca é também ter esse compromisso com a manutenção. Por isso que a gente cuida muito de conversar com a comunidade, de pedir licença, de que a comunidade tenha consciência e propriedade, que a biblioteca é comunitária, então é da comunidade e não é só não é da Vagalume, né? Então é da comunidade. A gente faz formar as pessoas em mediação de leitura, para que elas cuidem do acervo, para que cada comunidade cria a sua rotina. Então, eles criam lá o planejamento. A comunidade abre segunda e quarta, e aí faz a escala de quem vai estar fazendo os empréstimos de livro. Cada comunidade cria a sua metodologia. Então, tem comunidade que você pode ficar 5 dias, tem outros que pode ficar um pouco mais. Então, cada comunidade faz a gestão da sua biblioteca, tem o pertencimento desse espaço. A gente também tem o sonho de ampliar o programa Rede para mais escolas, para ter escolas participando não só aqui em São Paulo, mas em outros estados do Brasil. Então, a nossa ideia é ter sustentabilidade para poder manter e ser perene nas comunidades da Amazônia. Nossa, que bacana essa questão aí de cada... Porque realmente é a comunidade que vai gerir, né? Vocês são facilitadores, tanto acho que na implementação como na manutenção, mas o planejamento dia a dia é da comunidade e cria esse senso de responsabilidade que é essencial para a manutenção desse projeto de vocês, né? Então, realmente é uma forma muito bacana. Bom, Priscila, e para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que mensagem você deixa para a nossa audiência?
Eu acredito que a gente cada vez mais amplia a consciência da importância da gente cuidar do planeta como um todo, da gente saber que o que acontece lá numa comunidade que está a quilômetros daqui, hoje, cada dia vai impactar diretamente na minha vida aqui em São Paulo, que a gente possa cada vez mais ampliar a cultura de doação no Brasil, né? Porque quando a gente se corresponsabiliza com as organizações sociais, a gente também consegue ampliar e dar mais possibilidades, no caso da Vagalume, de chegar em mais comunidades, mas tem várias outras organizações sociais que precisam dessa consciência do brasileiro como um todo, de fazer doações para diversos lugares, quando a gente puder, né? Sobretudo as organizações sociais envolvidas com educação, com meio ambiente, e que a gente cada vez tenha mais consciência política, né? Escolher em quem a gente vota, que a gente saiba que não é só o presidente, mas tem os deputados, os governadores, os prefeitos, os vereadores, e que a gente precisa lembrar em quem a gente vota, conhecer os nossos candidatos, porque isso vai impactar diretamente na gestão do Brasil, do país como um todo. Mas eu, pessoalmente, acredito que a gente que a gente seja corresponsável de todas as nossas ações, e que a gente acredite na educação, que vocês possam ler para os seus filhos, para as pessoas, que a mediação de leitura, a gente sabe, né, que tem impacto diretamente no cérebro das pessoas, e que quando eu acesso a leitura cada vez, desde a barriga da mãe, ela ajuda a desenvolver outros desenvolvimentos. Então, a criança que tem acesso à mediação de leitura, ela anda mais rápido, ela fala mais rápido, ela tem outras mobilidades. Então, que a gente possa fazer o desafio de reduzir as telas e de ampliar as leituras com as nossas crianças. E é isso, assim, que a gente possa ter responsabilidade coletiva. Não, muito bacana. Vocês recebem doação de livros? Não. A gente tem um processo muito sério que é da curadoria de acervo. Então, a gente fica 4 meses imerso nesse processo. A gente recebe livros de editoras de todo o Brasil, faz um processo de leitura e seleciona os livros e compra os livros para chegar nas comunidades. Então, uma da nossa cultura é que os mesmos livros bonitos e novos que estão nas bibliotecas das escolas mais caras de São Paulo, elas estão nas bibliotecas das comunidades da Amazônia. Então, o que a gente recebe de doação é de recurso mesmo financeiro. Vocês podem acessar o Instagram da Vagalume, o site, e ser um doador mensal, ou fazer alguma doação pontual, e acompanhar o que a gente tem feito aí nessa Amazônia que é gigante. Não, maravilha, porque na sua fala eu fiquei com essa sensação de que, de repente, vocês aceitavam livros como doação. Mas ótimo, aí você já deu o caminho, né, para as pessoas, quem quiser ajudar nesse projeto, que vocês tenham muito sucesso, né, muita perenidade no projeto de vocês, porque realmente é um projeto muito bonito, vocês estão de parabéns. E nessa sua fala, Priscila, eu acredito muito, né, acho que isso é essencial, e tudo começa pela educação, porque é através dela que a gente tem o conhecimento, e o conhecimento para fazer escolhas. E mais do que fazer escolhas, é cobrar dessas nossas escolhas, porque não adianta nada a gente, a cada 4 anos, fazer uma determinada escolha e não acompanhar, né? Não acompanhar os passos de quem a gente escolheu. E a gente tem a sensação de que o mundo poderia ser melhor, de que o nosso país poderia ser melhor, de que a nossa cidade poderia ser melhor, mas a gente tem que fazer a nossa parte como cidadão, como representantes, né, que querem realmente aí uma cidade e um país melhor para todos, mais igualitário, sem violência, com maior educação, com melhor saúde para todos. Então, realmente, é todo dia, né? Não é só a cada 4 anos. Então, essa é uma discussão que precisa ser constante. E a gente tem que fazer o nosso papel. Não adianta só também a gente só criticar a cada 4 anos, né? É o dia a dia, né? A gente tem que estar ali, tem que participar das escolhas e tem que cobrar dessas escolhas. E a gente talvez se autorresponsabilizar também por determinadas questões, né? Então, acredito muito nessa sua fala, muito em conexão, né? Muito bacana.
Priscila, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje e sucesso aí para o projeto de vocês. Eu que agradeço, Renata, foi um prazer. E sigam a Vagalume nas nossas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho. E se você quiser vir conhecer, a gente está super bem, será bem-vinda. Não, com forte certeza. Abraço. Muito obrigada. Bom, no programa de hoje, eu conversei com a coordenadora do programa Rede na Associação Vagalume, Priscila Fonseca. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Nos vemos na próxima semana.